Gente, e essa notícia aqui da minha faculdade, o que vocês têm para me contar? Mostra aqui. Vocês não sabem nada também? Nada. Não sei de nada. De absolutamente nada, não sei nada. Fiquei sabendo ontem. Essa informação seria importante. O que a gente fez na semana passada que eu tô meio retardado? Parece que eu fiquei me ganhando. De quê? A gente já viu de epidemia? Bom dia, Laura. Bom dia. Então, teoricamente, a gente já viu super GS3, super GS3. Já. Isso, só que amanhã vai ser o... Vamos começar então, queridos. Meu cérebro não está funcionando. Meio mal ainda. Olha só então, queridos, bom dia para todos. Hoje a gente vai então meio que dando os últimos passos nessa introdução ao eletrocardiograma. Essa teoricamente será a nossa última semana de aula propriamente dita. Hoje a gente vai brincar um pouquinho sobre as arritmias cardíacas. Aí amanhã a gente vai fazer então, se tudo correr bem, né? A gente vai fazer a nossa aula de eletrodos, tá bom? Então, só lembrando, quem quiser ser o cobaia, entre aspas, né? Ser o paciente, se for homem tem que depilar o peito, tá bom? Pelos atrapalha a leitura. Não pode vir com brinco, colar. Tudo que for de metal tem que ser retirado, que atrapalha a leitura. E se for mulher, a mesma ideia. E aí mulher é um pouquinho, talvez, mais enjoado, no sentido de não pode passar creme, tá? Isso atrapalha. Tem que vir de top ou sutiã, não sei, do jeito que você preferir, se você quiser. Acho que seria legal, pelo menos, né, a gente ter aí 2 homens e 2 mulheres, 3 homens e 3 mulheres, para fazer o teste. Porque vocês irão perceber que nas mulheres é um pouquinho diferente por causa das mangas, então é um pouquinho diferente o jeito de colocar os eletrodos. Acho que seria legal, tá bom? Será no período da tarde com o professor Hugo. Então as nossas aulas serão juntas, a minha aula e a do professor Hugo serão juntas amanhã, tá? Aí eu não sei exatamente como é que vai funcionar a ideia dos horários, mas eu acho que vai seguir o que já está estabelecido, porque eu não sei se vai gastar 2 horários para fazer, sabe? Normalmente não gasta 2 horários. Mas o que vai fazer com a turma? Tipo, a gente vai ter um horário vago, uma turma, a gente vai ter um horário vago? Então, uma das turmas vai ficar aí. Eu solicito que a turma B, eu não sei se vai ser a A ou a B, a turma que tiver horário vago, não vá para casa.
fique aí porque talvez a aula acabe antes, tá? E aí a gente consegue antecipar a aula, porque nunca demorou 2 horários. Não sei se vai demorar dessa vez, nunca demorou. É bem rápido, você vai perceber, bem rápido. A primeira vez é o professor Hugo que faz, que coloca os eletrodos para vocês. E aí a segunda, terceira, quarta vez é vocês que fazem, literalmente. Tá? Então é bem legal. E eu não falo absolutamente nada, não faço nada. Tipo, eu nem precisaria de estar. E aí, uma coisa que a gente sempre faz é o seguinte: vai sair lá o eletrodo e a gente vai rezar para que esteja dentro dos limites de normalidade, claro. E aí vocês avaliam, né? Vocês tiram fotos do eletrocardiograma lá, do laudo, e avalia pra gente, tá bom? Então, só que eu não falo nada, é você com seus coleguinhas aí que decidem o que o cara tem, o que ele não tem, etc. Eu não falo absolutamente nada. Eu só fico rindo, literal. Então amanhã eu posso até chegar com ressaca que não tem nem problema. Beleza? Então, se você quiser ser o cobaia ou o paciente, por favor, venha preparado, porque não dá tempo de preparar aqui não, tá? Então agora a gente vai fazer então a nossa última aula pensando nas arritmias cardíacas. A gente vai visualizar 5 principais arritmias, pensando que a gente já avaliou algumas. Então, toda vez que a gente estava trabalhando com PR curto, estava trabalhando com BAV, né, bloqueio atrioventricular, eu não falei para vocês, mas existe bloqueio divisional, existem vários outros bloqueios que a gente não discutiu e que você vai visualizar lá na clínica, porque são coisas mais raras de acontecer. E com certeza na clínica vocês vão reorganizar tudo isso, provavelmente lá no 7º ou 8º período, tá bom? Então, eu acho que com essa aula de hoje a gente é capaz de avaliar cerca de 70% daquilo que vai aparecer no cotidiano de vocês. E principalmente saber identificar se a coisa está normal ou não. Caralho, que tanto de mosquitinho. Eu acabei de tomar banho, não é possível. Ver se está normal ou não a coisinha, né? O eletrocardiograma, e claro, se não estiver normal, você vai encaminhar para o cardio. E eu acho que isso já é extremamente importante para vocês, principalmente no começo da faculdade. Tudo bem, queridos? Então vamos lá. Quando a gente pensar na arritmia cardíaca, eu acho que você já entendeu que a gente vai estar trabalhando com o ciclo cardíaco, ou seja, com a relação da onda PQRST. Quando a gente pega esse ciclo cardíaco ao longo do tempo, você está trabalhando com frequência cardíaca, lembra disso? Então, quando a gente avalia onda PQRST e a distância entre elas e quantas vezes elas fazem dentro do ritmo, a gente está visualizando se o paciente tem ou não arritmia. Então a primeira ideia que a gente vai ter que ter é o seguinte: a gente vai dividir de forma bastante simples as arritmias em 2 grandes grupos. As arritmias atriais, tá bom? E as arritmias ventriculares. Bem, muitas das vezes essas arritmias, elas são precedidas de infarto. Muitas das vezes. Isso não é uma obrigatoriedade, mas na maioria das vezes isso acontece. A pessoa tem infarto e esse infarto mata as células cardíacas e também mata a inervação do coração, e as células cardíacas que sobram, que ficam vivas perto do infarto, elas começam a despolarizar independente do nó sinoatrial e do nó atrioventricular. É como se elas começassem a ter vidas próprias. E isso gera contrações involuntárias arrítmicas. Isso é bem comum de acontecer.
Então é bem fácil a gente pensar que primeiro você teve processos de, se a gente fosse numa lógica, né, meio que normal, mais uma vez, isso não é regra, tá? Mas você estaria pensando assim, o paciente se alimenta mal. Ao longo dos anos vai criando placa de ateroma. Essa placa de ateroma, ela vai entupindo os vasos sanguíneos, beleza? Aí vou ficar dando aula dançando. Aí isso vai entupindo os vasos sanguíneos, principalmente as artérias coronárias. Tem mosquitinho só aqui ou tem aí também? Vou sair daqui então. Aí vai estar entupindo as artérias coronárias, beleza? E aí você tem um quadro de isquemia pós-entupimento. Claro, diminui o fluxo sanguíneo naquela região. A consequência da isquemia é, teoricamente, a hipóxia. Uma coisa importante é que você não pode esquecer que a hipóxia, que na verdade existem diferentes tipos de hipóxia. Existem hipóxias que são patológicas e existem hipóxias que não são patológicas. Vou dar um exemplo bem retardado. A gente está aqui a 400 metros acima do nível do mar. Bem, então a quantidade de oxigênio que está no ar é uma. Quando você, por exemplo, vai para uma altitude de 5.000 metros acima do nível do mar, lá o ar é rarefeito, é menos quantidade de oxigênio. Bem, significa que nessa situação você tem uma hipóxia de altitude. Tudo bem? É hipóxia, porque a gente está pensando em quantidade de oxigênio. Essa hipóxia de altitude te dá alguns sintomas. Então você fica tonto, tem dor de cabeça, tem taquicardia, etc. Normal. Isso é patológico? Não. Não tem nada de patologia nisso. É simplesmente que o ar não tem oxigênio. Vou dar um outro exemplo que também é hipóxia e também não está relacionado com isquemia. Não sei se você viu recentemente, mas teve uma galera que faleceu, um casal que faleceu, porque colocou churrasqueira dentro de um quarto. Bem, a pessoa faleceu por hipóxia. Por quê? Porque inspira, por exemplo, monóxido de carbono. O monóxido de carbono interage com a hemoglobina e impede com que o oxigênio seja transportado. Certo? Bem, significa que você está diminuindo a concentração de oxigênio disponível. Isso é hipóxia. Isso não tem a ver com isquemia. Percebeu a diferença? Então, isso é importante porque muitas vezes o tecido está em hipóxia e aí você pensa, porque teve isquemia prévia. Não é verdade. As duas coisas não estão associadas obrigatoriamente. No caso da placa de ateroma, a placa de ateroma, ela sempre é produzida entre a túnica íntima e a túnica média. Tá claro isso para vocês? Isso graças ao LDL, que tem éster de colesterila, e esse éster de colesterila oxidado se transforma num corpo estranho. Vai lá os macrófagozinhos tentar destruir esse corpo estranho e, consequentemente, morrem, formando as células espumosas. Logo, isso vai entupindo a placa, vai entupindo o vaso sanguíneo. É muito comum isso acontecer nas suas carótidas. Então, eu não posso falar o nome da pessoa, né, mas acabou de fazer exame essa semana. E aí estava super triste a pessoa, porque, embora faça tanto exercício físico, estava com as carótidas meio que entupidas. Eu falei, isso é normal. Você vai morrer de outra coisa, fica cegada. Não vai ser disso. Mas é muito comum as carótidas terem placa de ateroma. E se as carótidas têm placa de ateroma, é provável que as coronárias também comecem a ter placas de ateroma. Tá? E aí, se as coronárias têm placa de ateroma, acho que aí ficou claro. Isquemia. Hipóxia. Diminuição de ATP, porque não tem oxigênio. Não contrai, não relaxa, infarto. Claro que isso demora para acontecer. E aí eu acho que também ficou claro na sua cabeça, espero que tenha ficado, que infarto não é sinônimo de morte.
A gente no começo sempre pensa assim, né? Nossa, infartou, morreu. Claro que não. Se você está fazendo um eletrocardiograma na pessoa é porque ela está viva. Se não, se estivesse morta, você estaria fazendo uma missa, alguma coisa assim, né? Mas não, está fazendo eletrocardiograma porque está viva, está infartada, mas está viva. Então não confunda de jeito nenhum infarto com morte. São duas coisas distintas. E aí quando você for pensar, mas o infarto pode matar? Claro que sim, lógico que sim. Mas na maioria das vezes, hoje em dia, não mata. E acho que também você percebeu que, na verdade, não existe infarto forte ou infarto fraco. Existe o tamanho de área infartada. Quanto maior a área infartada, pior é o caso. Quanto menor a área infartada, melhor é o caso. Claro, o melhor é que não tenha infarto. E quando você pensa, então, em infarto propriamente dito, a rosa dos ventos cardíaca serve para você determinar mais ou menos onde está o infarto. Porque a área afetada é grande. Então, quanto mais... De uma única vez. Então, as artérias coronárias, pensa nas artérias coronárias. Quanto mais próximo do início da artéria coronária tiver a placa de ateroma, maior vai ser a área que vai estar em isquemia. Concorda? Maior vai ser a área que poderá sofrer a lesão. E aí maior será o dano. E aí, na maioria das vezes, é fulminante. Média. Sempre entre a túnica íntima e média. E aí, gente, perceba então, raciocine aí. Se a placa de ateroma está entre a túnica íntima e a túnica média, significa que ela não está na luz do vaso. Então ela não vai se soltar. Não tem jeito de você falar assim, nossa, a placa de ateroma saiu daqui e foi para lá. Isso não vai acontecer com facilidade. Para acontecer, o endotélio tem que ser rompido, né? Não pode acontecer? Claro que pode, mas é raríssimo acontecer. Placa de ateroma é diferente de trombo, totalmente diferente. Então, toda vez que você pensar assim, nossa, a pessoa teve um trombo, isso não tem a ver com placa de ateroma no primeiro momento. Mas pode ser originada a partir da placa de ateroma? Pode, mas não é a lógica do processo. Porque quando você pensar em trombo, você está pensando em trombócitos. Trombócitos é sinônimo de plaquetas. Quando você falar em plaquetas e falar em trombócitos, é sinônimo, é a mesma coisa. Plaquetas vem de uma célula chamada de megacariócitos, que está lá dentro da sua medula óssea vermelha. E elas servem para o processo de coagulação sanguínea. Beleza? Então, pessoas que têm trombo têm problema de coagulação sanguínea e não problema de placa de ateroma. É duas coisas distintas. Beleza? Aí você pode pensar assim, nossa, mas a placa de ateroma gera processo inflamatório? Gera. O processo inflamatório desencadeia processos de coagulação sanguínea disseminada? Sim. Então a placa de ateroma pode estimular a formação de trombo? Pode. Mas isso pode acontecer como não pode acontecer. Então isso não é uma regra, certo? Pode estar associado? Pode, mas também pode ser que não. Tipo, a pessoa não tem placa de ateroma e tem trombo. E da mesma sorte, a pessoa tem placa de ateroma e não tem trombo. Não tem nenhum problema em relação a isso. As duas coisas não andam associadas 100% das vezes. Beleza? Porque a pessoa teve um microinfarto. Microinfarto. Isso aí vai ser observado no eletrocardiograma. Eletrocardiograma. Tem um supra ou de SP. Ela, como foi um microinfarto, a pessoa não morreu. Isso. E nem foi ao hospital. Isso. Ela vai continuar apresentando pro resto da vida esse super Não. SP? Em teoria, não. O que acontece? Não? Porque na verdade, se for microinfarto, o potencial de ação das células volta à normalidade. Eu estou pensando em microinfarto. Beleza? Então é tão pequenininho que
pode ter acontecido que o sistema de condução elétrica não alterou. E aí você vai visualizar que vai voltando à normalidade o coração, pensando em microinfarto. Se for um infarto maior, aí o tempo de duração da resposta eletrocardiograma é maior. Quanto maior é o infarto, mais durável vai ficar, porque a área lesionada é muito grande. E aí naquela área lesionada muito grande, o potencial de ação nunca mais vai voltar à normalidade. Aí você vai ter mais tempo de supra de ST documentado. Mas, como é que eu vou te falar isso? Além, e a gente vai tentar visualizar isso agora já nas próximas semanas, além do eletrocardiograma, existem outros métodos para você avaliar o infarto e quando ele aconteceu. Então, o eletrocardiograma é mais uma situação meio que momentânea daquele, né? A pessoa teve dor pré-cordial, anginosa e vai com dor no peito, chega lá e, na maioria das vezes, é um período curto de tempo para você visualizar. Tem demais. Não, né não. Aí você vai ter que melhorar a alimentação, fazer vida chata. Melhorar a alimentação, fazer esporte todo dia, essas coisas que tem uma galera que ama, né? Mas melhorar a alimentação, tomar um monte de fármaco para você parar de produzir, diminuir a produção de colesterol, diminuir o consumo de colesterol. Mas lembrando que o colesterol, o problema dele é o éster de colesterol, não é o colesterol assim. Mas claro, se você tem colesterol, você tem éster de colesterol. E aí você tem mais LDL e, consequentemente, mais placa de ateroma. Mas tem que saber, né? E mais do que isso, tipo assim, se a pessoa tiver com placa de ateroma, e se essa placa de ateroma diminuir o fluxo sanguíneo em mais de 70% do fluxo sanguíneo, coloca stent. Aí, tá? Não sei se você sabe disso, mas o SUS só coloca stent se tiver com 70% de entupimento das artérias. Não, e se tiver 68? Não coloca. 69? Não coloca. Não coloca. Nem particular coloca, na verdade, porque teoricamente é tratado farmacologicamente. Você consegue diminuir a placa de ateroma por fármacos. E se tiver 71? Aí coloca. Aí você entra na fila para colocar stent. O número é bem exato. A não ser que você tenha 60% mais de entupimento precedido de infarto. Aí coloca. Se você tiver infarto, né? Infartei e ainda estou com placa de ateroma e posso ter outro infarto. Aí abre-se uma exceção. Mas se você não tiver infarto, não coloca stent. Só depois de 70% de entupimento. Que é muito doido isso, né? Tipo, mas 69%? Não. 69% você vai ficar ainda na fila do SUS mais um ano, né? Espera. Ô, Léo, come mais picando. Só detecta, no caso do não infarto, placa de ateroma, cateterismo ou é um exame de imagem? Pode ser, não. Você começa com o exame de imagem, né? Com eco e com o exame de imagem, principalmente de carótida. E depois você vai para cateterismo. Tem gente que pensa que cateterismo é um método cirúrgico. Não é, né? É um exame para você olhar dentro da veia do paciente. Tipo, você não faz nada, você só coloca a câmerazinha dentro das artérias coronárias lá e fala, tá entupido, beleza. Tira a câmera. Você não faz o procedimento de stent na hora, não faz. Aí você vai, avalia, outro médico que avalia, aí você entra na fila do SUS, porque se você for pagar particular é em torno aí de uns 50 mil reais, um stent, alguma coisa assim. E a maioria da galera não vai ter essa grana para fazer isso. Mosquito, eu vou te matar. Estou me avisando, vou me matar. Só mais uma dúvida. Mulheres pós-menopausa têm uma chance de ter algum problema de aterosclerose, igual a um homem de 65 a 70 anos. Qual a relação existente entre o nível de LDL e HDL com o estrógeno? Com o estrógeno em si? Porque seria pela diminuição dele, no pós-menopausa, né? Cara, não tá vindo nada no meu cérebro agora, não.
tipo um insight, assim, nossa, é esse o motivo. Eu poderia te mentir, inventar aqui uma resposta nada a ver. Mas o senhor já ouviu falar isso? Já, mas assim, eu não tô... Vou pensar, mas meu cérebro não tic-tac, não foi falar. Não pensei nisso ainda não. Porque agora, né? Eu não sei se existe uma relação direta, assim. Porque eu estou pensando, porque o estrógeno, ele é um hormônio que ele age dentro do núcleo celular, estimulando a síntese de várias proteínas inflamatórias, na verdade anti-inflamatórias. Aí eu realmente não sei, estou viajando aqui só para discutir. Eu não sei se a diminuição de estrógeno aumenta o processo inflamatório, levando a problemas circulatórios. Eu acredito que sim, mas eu não tenho essa... Isso até explicaria porque mulheres pré-menopausa, menopausa, tem menos chance de ter um problema cardiovascular do que homem, né? Relacionado à formação de placas de ateroma, né? E também assim, o estilo de vida da mulher em si, principalmente antigamente, era melhor do que os dos homens, né? Se você for pensar em estilo de vida, questão de alimentação, não sei o que, era melhor do que o dos homens. Agora que o homem é mais preocupado com a ideia de saúde, tipo, não sei o seu pai, mas meu pai não vai no médico por nada. Foda-se, não vai. Ele sempre usa a única frase: pra que eu vou lá procurar doença? Essa doença. Então, mas as mulheres não, mulheres elas são acompanhadas desde lá da puberdade, primeira menstruação, já vai no ginecologista, isso aqui. Então, o acompanhamento feminino no mundo médico é maior do que do homem. Eu não sei se isso explica, por exemplo, que elas se cuidam mais do que a gente, sabe? Mas aí eu não sei, mais uma vez, eu não tenho a resposta. É que eu vi só isso bem no quando atrás do livro, aí, mas não tinha explicação. Mas eu não sei. Então não sei nem se alguém sabe disso, sabe? Não, porque na verdade existem algumas associações que as pessoas colocam de forma intuitiva, no sentido assim, nossa, eu descobri que pessoas que estão na menopausa sofrem mais infarto do que pessoas que não. Aí eles associam isso para o hormônio, mas nunca fizeram uma relação do que o hormônio faz para isso acontecer. Exato, deve ser esse hormônio. Pode ser outras coisas. Porque a falta dele, né? A pessoa começou a ter mais. Mas... Então vamos, mais algum? Não vai dar tempo, eu conversei tão fiado que não vai dar tempo. Olha lá então. Apaga pra mim, por favor, as luzes. Por favor. Gente, esse videozinho, eu vou passar para vocês uma série de videozinhos desse pessoal aí. São vídeos muito curtos que tem uma animação bem legal para a gente conseguir entender o que está acontecendo no processo, tá? E eu vou parando, é bem rapidinho os vídeos, mas acho que você vai entender. Bem fácil. Então, olha lá, esse é o nosso coração, acho que você está vendo aí o coração. Aí aqui representa o nosso imatrial, claro, aqui representa o nó atrioventricular, e você está visualizando aí os feixes de His com as células de Purkinje. E o que vai acontecer, se acontecer, a gente basicamente vai ter os 3 ritmos que a gente já acabou de falar, os ritmos sinusais, que é classificado como ritmo normal, os ritmos atriais e os ritmos ventriculares. Toda vez que você pensar em ritmo atrial e ritmo ventricular, a gente vai pensar em ectópicos, tá bom? Então, o ritmo sinusal, obrigatoriamente, ele parte do nó sinoatrial. Se ele partir de qualquer outra parte do átrio, que não seja o nó sinoatrial, a gente vai falar que é um ritmo ectópico atrial. Da mesma sorte do ventrículo, se ele partir de alguma parte do ventrículo, a gente vai falar que é um ritmo ectópico ventricular. E todos os ritmos ectópicos são arritmias, tá bom? Isso é arritmia. Então, teoricamente, você vai ter arritmias atriais e arritmias ventriculares. Acho que você entende isso com facilidade agora. Isso é um ritmo sinusal, onde essa bolotinha que representa o processo de despolarização está surgindo do nó sinoatrial, indo para o átrio ventricular, descem os feixes de His, sobe as células de Purkinje. Ninguém tem dúvida disso, certo? E o que a gente vai perceber
Quando você tem processos de taquicardia, e aqui tem até um erro no esquema, mas acho que você entende isso, o processo de despolarização, ele tende a aumentar e a relação entre, eu não sei se você consegue perceber, mas teoricamente, o que eu estou querendo te dizer? Essa bolotinha amarela, o tempo que ela percorre o coração, ela tem que ser o mesmo, independente se a pessoa está no ritmo sinusal, taquicárdico, bradicárdico ou normocárdico. Então, o tempo que demora para essa bolotinha percorrer todo o sistema, vamos pensar que é 1 segundo. Beleza? Isso tem que ser em taquicardia, em bradicardia, em tudo. Tem que ser esse mesmo 1 segundo. Agora, o intervalo entre isso é que aumenta ou que diminui. Ou seja, o intervalo entre uma batida e outra do coração, entre um ciclo e outro do coração. Então, você está vendo lá a bradicardia. Belezinha? Então, significa que é como se o nó sinoatrial demorasse mais tempo para despolarizar. E, consequentemente, o intervalo entre um ciclo e outro é mais demorado. E na bradicardia, o nó sinoatrial, ele tende a despolarizar numa velocidade mais rápida. E aí você tem a situação de taquicardia. Mosquito viado. Beleza? Por que esse ritmo, por que essa ideia aqui está errada? Porque fica parecendo que a boladinha amarela, ela está percorrendo o coração de forma mais rápida. Claro que isso pode acontecer, lógico que isso pode acontecer, mas isso não é a ideia normal de um ritmo sinusal, de uma bradicardia sinusal e de uma taquicardia sinusal. Olha o termo que eu estou usando. Vai tomar no cu, mosquito. Cara, surreal. Acabei de tomar banho. Acabei, tem 1 hora. Sim. Tá. Quando você falar assim, ó, ritmo normal, claro que você entendeu que é sinusal. Taquicardia sinusal ou bradicardia sinusal, isso não é arritmia. Tá bom? Não é arritmia. E isso não é problema de saúde. Agora, se a bradicardia não for sinusal e se a taquicardia não for sinusal, aí você tem problemas relacionados ao aumento ou à diminuição da frequência cardíaca. Então, toda vez que você pensar, não pode esquecer disso, que eu estou em uma situação de taquicardia, que eu estou numa situação de taquicardia, você está pensando que é o sistema nervoso simpático que está atuando e você está tendo uma descarga noradrenérgica e uma descarga adrenérgica. Tudo bem até aqui? Lembra que a noradrenalina, teoricamente para a gente, vai relacionar com o aumento da frequência, porque é neurotransmissor, e a adrenalina vai falar para a gente sobre aumento da força de contração muscular, pensando em hormônio. E isso não é patológico. Agora, pensa na seguinte situação. O paciente está com os rins, imagina que isso seja um rim, isso seja a glândula suprarrenal, e você tem o outro rim, e essa é a glândula suprarrenal do outro rim. Aí você percebe que a glândula desse rim, que eu estou chamando ele de A, é muito maior do que a glândula suprarrenal do outro rim, que eu estou chamando de B. Provavelmente isso aqui é um tumor. E esse tumor está aumentando a descarga adrenérgica. Beleza, isso é um problema. E essa descarga adrenérgica está aumentando tanto a frequência quanto a força de contração. Isso é patológico. Bem, a patologia não é cardíaca, mas a resposta você visualiza no coração. Beleza?
Da mesma sorte, se você pensar na bradicardia. Quando você está olhando para a bradicardia, você está olhando para o sistema nervoso parasimpático. Significa que você está tendo uma descarga colinérgica. Então, o neurotransmissor se chama acetilcolina. Bem, normalmente isso não é patológico. Mas, se você tiver intoxicado com organofosforado, e esse organofosforado, ele inibe, destrói, sinalzinho de menos, a enzima acetilcolinesterase, que é a enzima que degrada a acetilcolina na fenda sináptica. Então, destruir a enzima significa que eu estou com excesso de acetilcolina na fenda sináptica. Você tem uma bradicardia patológica. O problema, mais uma vez, não é no coração, mas o reflexo do problema é cardíaco. Isso mata. Da mesma sorte que isso também mata. Tá bom? Então, as taquicardias, elas podem ou não ser patológicas, da mesma sorte que a bradicardia pode ou não ser patológica. Agora, se a gente pensar na patologia em si, quais são as 3 principais arritmias atriais? Anota isso pra gente. Colinérgico. Não é periférico, não. Sistema nervoso parasimpático e simpático. Simpático é adrenérgico. Parasimpático é colinérgico. Não esquece disso não, hein, gente? Porque é meio que sinônimo. Principalmente na farmacologia, eles vão trabalhar bem em cima disso. Tipo, nossa, você teve uma resposta adrenérgica. É simpático. Tive uma resposta colinérgica. É parasimpático. Tá? As ideias são diferentes. Assim, entendeu a ideia? Porque ninguém vai ficar falando, nossa, a resposta foi simpática, você teve a liberação de noradrenalina. Já é meio que automático. Tá? Essa associação tem que ficar bem automática na sua cabeça. E olha mais, pensa mais. Lembra lá do primeiro período, ó, você não pode esquecer disso. Vou fazer aqui um resuminho bem rápido. Tipo, sistema nervoso autônomo, simpático, S de simpático. Adrenérgico é sinônimo. E os receptores sempre são alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2, beta 3. Então, se falar para você, o receptor é alfa, é a mesma coisa de falar que é adrenérgico. É a mesma coisa de falar que é simpático. O receptor é beta, é a mesma coisa de falar que é alfa, né? Que é alfa não. É a mesma coisa de falar que é adrenérgico, é a mesma coisa de falar que é simpático. Da mesma sorte, se pegar o parasimpático, aí você está tendo uma resposta colinérgica. Aí você vai ter 2 grupos de receptores, M1, M2, M3, M4, M5, que é muscarínico, e os N's, que é nicotínico. Então vai falar assim para você, nossa, o receptor é muscarínico. Você tem que saber que é colinérgico. Você tem que saber que é parasimpático. A pessoa não vai te contar essa história inteira, não. Ela só te conta o final. Ah, bloqueou o receptor muscarínico. Beleza? É parasimpático. É colinérgico. Ativou o receptor nicotínico. Beleza? Então, se você pensar na nicotina, pode pensar mesmo nos seus cigarrinhos que você está fumando todo dia aí, ó. Está ativando esses receptores nicotínicos. Então, você está ativando o sistema nervoso parasimpático. Tá bom? Se você estivesse tomando chá de cogumelo, seria... Não sei se você está. Se não está, começa. Não. Aí seria receptores muscarínicos, porque o cogumelo chama muscarina. Agora, se você estiver trabalhando com susto, eu vou dar um susto na pessoa. Aí é adrenérgico, os receptores é alfa 1, alfa 2, alfa 3. E isso eu só estou pensando em simpático e parasimpático, porque existe um monte de outros, tipo, uns 200 outros. Um monte de outros. Beleza? Voltou para lá. O que a gente vai entender então? Arritmias atriais. Só 3 que você vai ter que lembrar que são as mais comuns e são muito fáceis. Olha para isso. Avalia esse eletrocardiograma para mim. Vai.
Você tem 1 minuto. Não, 1 minuto é pouco, né? 2 minutos. Avalie ele para mim, rapidão. Ô, Léo. Calma. Voltei. Simpático. Colinérgico. De acetilcolina. Não é acetinérgico, não. É colinérgico. Colina. É sinônimo. Tá bom? Colinérgico. Da acetilcolina. Não confunde acetilcolina com acetilcoenzima A, não. É 2 coisas diferentes. Acetil-CoA não é acetilcolina. Acetil-CoA é lá do ciclo de Krebs. E acetilcolina é neurotransmissor. Vem da mesma lógica, tá? Se você pensar, acetil-CoA veio da mesma via metabólica, muito parecida. Analisa aí, rapidão. Tudo, vai. 1 segundo. O que você está percebendo que fala? Tem alguma coisa errada? É no 3º passo que você tem que perceber que está errado. 3º ou 4º, eu não sei qual que você calcula a frequência cardíaca, qual passo que eu falei. Mas na hora que você calcular a frequência cardíaca, você vai lá, tem alguma coisa errada. Frequência cardíaca, você fala, deu errado. Aí depois vai pensar na onda P, deu errado pra caralho. É o 5º, 6º passo, não é? Frequência cardíaca e onda P. Você não precisa nem de ir para frente, porque é aí que está o problema. Você consegue perceber que existe mais de uma onda P? Jura? Onde você está vendo? D2 longo, você está vendo que tem PPQRS, PPQRS, PPPQRS. Não tem onda T de tatu nesse caso. Só tem onda P. Então é isso, ó. Isso é uma onda P. Vou circular. P, P, QRS. P, P, QRS. P, 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 QRS. P, P, QRS. Eu sei que você deve estar pensando nisso. Por que eu sei que não é? Bem, isso aqui é o que a gente chama de flutter atrial. Isso é o nosso flutter atrial. Qual é a lógica do flutter atrial? Para você entender isso direitinho. A nossa lógica de flutter atrial é essa. Olha no vídeo que você vai falar assim, nossa, é muito fácil. Ô cacete, deu algo errado. Tá aqui. Olha lá, o flutter atrial, o potencial de ação, ele não surge do nosso atrial. Não surge. Certo? Ele surge do átrio direito, não é no nosso atrial, e essa despolarização, ela fica reentrando em círculo. E a cada 2 despolarização do átrio, você tem uma despolarização do ventrículo. Olha lá. A boladinha fica 1, 2, 3, e aí despolariza o ventrículo. Isso significa você pensar que o átrio vai contrair, 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 e depois o ventrículo contrai. Então você vai ter onda P, 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 QRS. P, P, QRS. Por que isso não é um ritmo sinusal? Isso não é um ritmo sinusal porque não está começando no nosso atrial. Começa perto do nosso atrial. Não, elástico contrai, não. Só que a onda T é ao mesmo tempo da onda P. Por isso que você não vê a onda D, ela existe. Mas o ventrículo está contraindo exatamente no mesmo milissegundo que o átrio está relaxando. E existe um intervalo de tempo para isso. Então, a lógica é exatamente essa. Você vai ter
né? Mais do que uma onda P para cada QRS. Mais do que uma onda P para cada QRS. Isso é o que a gente chama de flutter atrial e é bem comum de acontecer flutter atrial. Na maioria das vezes, isso acontece precedido de infarto. E o flutter atrial, ele não é chocável. Você não precisa de desfibrilar ou de cardioverter o paciente, não. Tá bom? Esse é o flutter atrial. Como é que você visualiza esse flutter atrial, então, no eletrocardiograma? No eletrocardiograma, acho que você entendeu, a gente vai ter que ter mais de uma onda P para cada QRS. Então você tem P, 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 QRS. P, 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 QRS. Pode ter onda T, mas não é obrigatório. Pode ter onda T, mas não é obrigatório. E aí o que vai acontecer? Outra coisa. A distância entre os R's pode ou não ser constante. Então, se você olhar nesse esquema do flutter atrial, teve sorte de você ter uma frequência de 1, 2, 3 onda P para cada QRS. 1, 2, 3 onda P para cada QRS. E isso aqui estava representando a onda T de tatu. Então, pode ou não ter onda T. E a quantidade de onda P pode variar. Então, olha para isso. Nesse caso, você não está visualizando onda T. Ou a onda T, ela está sobreposta à onda P de pato. Então, as duas coisas estão acontecendo ao mesmo tempo. E aí você tem aqui, ó, 1, 2, 3. No outro, você só tem 2. Percebeu isso? E aí, a distância entre os R's muda. Logo, não tem como você calcular com exatidão a frequência cardíaca. Por isso que eu disse para vocês, nos passos, estou com passo 1, nono, passo 2, 25, a velocidade e a frequência. Passo 3, ver se o ritmo é sinusal. Porque quando você está pensando no ritmo sinusal, você está pensando e olhando para a onda P precedendo cada QRS. E você tem que ter quantas ondas P's? Uma. Então, no terceiro passo, você já vai perceber se existe essa possibilidade do ritmo ser sinusal ou não. Tá? Aí, passo quarto. Olhar em qual quadrante tá. Passo 5, ver a frequência cardíaca. Bem, se o ritmo já não é sinusal, a frequência cardíaca já vai estar alterada. E muito provavelmente o quadrante vai estar alterado. Oi? Considera o pé também? Nesse caso, sim. Porque você está vendo aqui, né? A distância entre. Só que você tem que pensar assim, ó. Eu não consigo aumentar. Porque eu acho que vocês estão confundindo um negócio. Quando você pensar em PR curto, você está pensando na distância do início da onda P até o quê? Não é do meio da onda P, não. É do início. Isso aqui, ó, tem que ter menos do que 3 milímetros para ser PR curto. Porque se você pensar então, eu tenho uma onda P, mas se essa onda P tiver com mais de 3 milímetros, o QRS mesmo próximo aqui, ó, isso não é PR curto. Tudo bem, pessoas? Então, se você olhar para lá, ó, você vai ter que perceber, aqui não vai dar para a gente contar direitinho, mas daqui até aqui, você tem mais ou menos do que 3 milímetros, para você dizer que é PR curto. Tá bom? Mas, nesse caso, você está tendo onda P, onda P, onda P, QRS. Onda P, onda P, QRS. Onda P, onda P, onda P, QRS. Olha a diferença disso para isso. Então, se você olhar, parece que tem duas ondinhas aqui, ó.
Isso é literalmente com o tempo mesmo que você vai percebendo essas diferenças. Parece que tem duas ondinhas, uma sobreposta. O desenhozinho é meio assim. É tipo, está acabando a onda T e está começando a onda P. E a gente considera que está sobrepondo as duas. Mas é bem difícil, eu concordo que é bem difícil. Aí você fala assim, ué, isso aqui não, por que não pode ser uma onda P e a onda T? Aí seria, tipo, nossa, essa é uma onda T, essa é uma P, essa é outra P. Essa é uma onda T, essa é uma P. E por que você percebeu que a pessoa está taquicárdica, né? Muito taquicárdica. Olha para isso agora, para você tentar visualizar a diferença. Olha lá que bonitão. Faz a mesma coisa. Segue a ordem aí, do passo 3 em diante. Calcula a frequência cardíaca aqui. Tem jeito? Não tem. Porque essa distância é diferente dessa, é diferente dessa, é diferente dessa, é diferente dessa. Concorda com isso? Qual que eu pego? Nenhuma. E acha a onda P de pato aqui para mim. Acha a onda P de pato aqui. Aí você está falando, eu estou vendo. Estou vendo vários morrinhos. Não é isso? Você consegue ver? Isso não é onda P. O que é isso? É que o átrio, ele não está contraindo, ele está tremendo. E a gente fala, quando isso acontece, que ele está fibrilando. É uma fibrilação atrial. Por que você sabe que é uma fibrilação atrial e não é ventricular? Porque você está olhando para onde o QRS está lá. Ó. Então não é ventrículo, é átrio. Tudo bem? Aí você vai me perguntar, mas em qual derivação que eu olho? Em qualquer uma que você quiser. Olha D1. Olha D2. Olha D3. Várias. E aqui, você não está preocupado se é átrio direito ou átrio esquerdo, você está preocupado com o átrio, os átrios estão fibrilando. Eu nunca vi, não sei nem se existe, tá? Tipo assim, nossa, Léo, pode só o átrio direito fibrilar e o átrio esquerdo? Não, eu nunca vi isso. Não sei se tem essa possibilidade, juro que eu não sei. Nossa, eu quero que só fibrile o esquerdo. Não tem. Alargamento aí. Em V2, isso aqui? Então, para isso aqui ser patológico, esse alargamento tem que ter mais de 3 milímetros, para você considerar que é patológico. Até 3 milímetros, 3 quadradinhos, é normal. Então tem que ser 4, o alargamento tem que ser um pouquinho mais avantajado. Essa onda T de tatu aqui, ó, essa onda T, para você falar que é isquemia, ela tinha que estar mais alta. Porque o normal da onda T de tatu é até a metade da onda QRS. Tudo bem? Então, se você pegar o QRS, esse tamanhão, até a metade dela é ainda classificado como normal. Você teria que ter um pico maior disso para você pensar só em isquemia. Mas nesse caso, a gente está pensando em quê? Em fibrilação atrial. Perceba que é muito diferente os dois. Aqui você está vendo sinal de contração. Beleza? Aqui você não está vendo sinal de contração. E claro que os R's são muito distantes um do outro. Você não calcula a frequência cardíaca. Show de bola? Como é que você visualiza isso lá no videozinho, para você entender bonitinho? Ó, no videozinho a gente ia ter algo parecido com isso. Ó. Olha lá. Vários pontos que está acontecendo a despolarização do átrio, mas o ventrículo está belezinha. Lá não está contraindo mais no átrio. Lá está literalmente tremendo. E aí a gente chama isso de fibrilação atrial. Todas as coisas que eu li até hoje, a fibrilação atrial, ela vai ser precedida de infarto. Então a pessoa teve vários infartos no átrio,
e, consequentemente, desconfigurou o nó sinoatrial, e aí você tem que reconfigurá-lo. Nesse caso, é chocável, tá? Nesse caso, você pode cardioverter o paciente. Não é desfibrilar, é cardioverter. Vocês vão fazer essa pesquisa para mim. A diferença entre cardioversão e desfibrilação. São duas coisas diferentes, por modos diferentes. O aparelho é o mesmo, mas a ideia é diferente. Quando a pessoa está desfibrilando, ela está tipo, parada? Os átrios, nesse caso, não está trabalhando. E se for ventricular, é muitíssimo sério. É tipo, você tem 2 minutos para dar o choque na pessoa, senão o coração parou de funcionar. Aí o sangue parou de circular. É o problema mais sério que eu conheço de problemas cardíacos. Tá, mas vamos pensar que tipo, você está na UTI, aí... Fibrilou. Aí fibrilou. Aí tipo, eu vou ver que fibrilou por conta do aparelho lá. Isso. Não? É. Você vai fazer direto. É por conta do aparelho que tá. Fibrilou, aí tipo, já Ele acusa. tem que chocar. Tem que chocar. A origem do nosso material não vai estar. Nesse caso, atrial. Ou vários pontos que É, o nosso atrial não funciona. Aí Vários pontos que está contraindo. Ao mesmo tempo. E aí vira aquela zona que você está vendo lá. Agora, você está falando que a fibrilação atrial não é quase nada se comparado à fibrilação ventricular. Não falei que não é quase nada, não. É grave, mas a ventricular é a pior. É porque em fisiologia a gente aprende que o ventrículo encher, basicamente o átrio quase não precisa contrair. Isso, por isso que ele Por funciona. isso, é exatamente por esse motivo que não é tão grave quanto. Isso. Mas o resto, agora se você pensar no ventrículo, o sangue não sai do coração. Se você pensar na fibrilação ventricular, o sangue para. Aí a pressão da pessoa vai lá para baixo. Que o sangue não está saindo. Aí você não tem sangue no cérebro. Aí fudeu. Aí fudeu o grandão. Então é o pior. Ô Léo, Ô Léo. no caso do Flauta, pensa que o ventrículo está aqui relaxado. Ventrículo. Isso, aí o WhatsApp. Enviou uma vez. Outra vez. Isso. Outra vez. Isso. E a pressão aqui em cima? No átrio? Vai aumentando. Então, Aí a sua pressão do sangue que está chegando, porque você lembra, né? A pressão que sai do coração é 120 milímetros de mercúrio, é que chega a 80. Sim. Essa pressão que está chegando está aumentando. Então, mas não chega um momento assim que isso aí, a pressão é tão alta que tem perigo de voltar pela Explode o coração. Tipo isso. Então, Porque, tipo, você vai enchendo o coração e não sai o coração, ele vai parar, ele vai morrer, ele vai explodir. Então, uma pessoa não consegue viver muito tempo com flauta, não. Um flutter? Se ele... Então, mas é porque até consegue, mas os sintomas são muito ruins, mas é porque obrigatoriamente sai a ejeção ventricular. Então você contraiu, você está enchendo, tipo, você está hiperenchendo os seus ventrículos, mas ele vai contrair, aí ele vai liberar o sangue. O duro é igual você fez, contrai. Aí Ave Maria, vai enchendo ao ponto de não aguentar mais. Aí morre, não tem o que fazer, eu acho que morre, né? Tem até essa lá aqui de derramamento de líquidos. Nesse caso seria o sangue na cavidade pericárdica, né? Provavelmente. Aumentar a pressão do coração dentro Tanto que ele não aguenta, né? Eu concordo contigo. Olhando para lá, isso é um tipo de fibrilação atrial. Você consegue perceber que isso é diferente de flutter atrial? O flutter você vai ter PPP, QRS. PPP, QRS. PPP, QRS. Aqui você não tem os P's. Aqui, cada ondinha dessa não é P. Cada ondinha dessa significa que está fibrilando. Olha a diferença para isso. Olha a diferença para isso. Hã? Na fibrilação? T de tatu? Tem. T de tatu tem. Olha para lá. Isso aqui, ó. Isso é onda T, ó. O problema não é ventrículo. O problema é átrio. Certo? Olha para isso.
Analisa para mim, rapidão. Não. Mas uma coisa importante que eu acho que você já está pensando. Se você estudou um pouquinho esse final de semana, etc., você olha para cá e pensa, esse cara não tem bloqueio de ramo direito, esse cara não tem bloqueio de ramo esquerdo, esse cara não tem infarto. Você concorda com isso? Você olha e você já percebe isso. Fala, cara, V1 está para baixo, V6 está o pico bonitinho, não tem supra de ST, não tem infra de ST, não tem nada disso. Sim? Então, mas você consegue perceber que esse cara está extremamente taquicárdico. Não consegue perceber isso? Não consegue perceber isso. E olha só, mais uma vez, a onda P de pato sobrepõe a onda T de tatu. Então, na verdade, você tem TQRS, 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 TQRS. A mesma frequência, eu não sei se eu poderia usar a palavra frequência, vou melhorar. O mesmo ritmo atrial é ventricular. Essa seria a palavra. Olha a lógica dessa brincadeira. Olha a lógica disso. No videozinho lá, que eu acho que ele é bem legal e didático para você entender. Olha a lógica disso. Parece muito o Flutter, só que agora, cada despolarização atrial imediatamente despolariza o ventrículo. Então é como se fosse um Flutter que ficasse passando toda hora no nó sinoatrial. Olha lá. Então, despolarizado, despolariza ventrículo, despolarizado, despolariza ventrículo, despolarizado, despolariza ventrículo. Por isso que a frequência ela é extremamente alta. Então você tem uma taquicardia atrioventricular, porque está acontecendo tanto no átrio quanto no ventrículo. A gente fala que ela é reentrante, porque ela fica entrando toda hora no nó sinoatrial. E é nodal porque ela acontece do lado do nó sinoatrial. Do nó atrioventricular, perdão. Então, a relação é extremamente perto. Você não tem mais os intervalos. A sua frequência cardíaca aqui está beirando 200 batimentos por minuto. Isso, olha as diferenças. Vai, olhei para esse ECG. Você está pensando em flutter atrial. Então é PPPQRS, PPPQRS. Olhou para isso. Você está pensando em fibrilação atrial. Fibrilação atrial significa que os átrios não estão mais contraindo, eles estão tremendo. Então não tem onda P. Não tem, está tremendo. QRST está funcionando. Olhou para isso, você está pensando na taquicardia atrioventricular reentrante nodal. O ritmo atrial é exatamente o mesmo do ritmo ventricular. Eu acho que você consegue perceber que existe uma diferença grande entre os eletrocardiogramas. Agora a gente passa para os ventriculares. Esses é uma merda. Esse é merda. Eu já até mostrei para vocês esses slides. Vou mostrar de novo. Olha o primeiro. Isso é uma taquicardia ventricular. Você consegue perceber, embora a gente não consiga identificar a onda T, a onda T não, né? A onda R, perdão, você não consegue identificar exatamente onde está. Mas claro que você tem uma lógica para pensar que a onda R é nesse pico do D2 longo, certo? Então significa que a frequência cardíaca ela é muito alta. Ela está quase 1 quadrado, 1500 dividido por 5. O cara está com quase 250 batimentos por minuto. Tipo isso, é algo absurdo. Não tem onda P de pato. Não dá tempo, porque você está numa fibrilação, numa taquicardia ventricular. Então,
a onda P de pato ela desaparece, porque o nosso ventrículo é muito maior do que os nossos átomos. Como é que você visualizaria isso lá no nosso videozinho bonitinho, para você entender isso? Olha só, agora a gente vai estar pensando na taquicardia ventricular. Na maioria das vezes, ela é precedida de infarto, na maioria das vezes. E aí, agora a despolarização não está acontecendo no nosso material, não está acontecendo no átrio ventricular, mas está acontecendo em algumas células do ventrículo. E aí, o ritmo muda. E aí significa que o ventrículo ele vai começar a contrair numa frequência muito alta. E aí você só tem picos de QRS, 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 QRS. É só isso que você vê. QRS, QRS, em todos os lugares. Ah, Léo, só na onda, só na derivação D2? Não, olha para tudo. D1 é a mesma coisa, D2, D3, AVR, AVL, AVF. Se você encontrar alguém assim, gente, é tipo o cara tá à beira da morte. Tá, tipo, vai morrer. É chocado. Clinicamente, o que eu vou observar? Ele está desmaiado. Está desmaiado? Tá. Ele está em coma. Como não, né? Está desmaiado. Ele está muito mal, muito mal, muito mal. Ele teve uma dor pré-cordial gigante e caiu. Mas existe pulso. O coração dele está... Meu Deus do céu, o que eu faço agora? Isso é ruim, mas isso aqui é péssimo. Mas é chocável. É chocável. Mas é Fibrila. Mas vocês vão discutir isso na pesquisazinha de vocês. Isso é péssimo. Aí, tipo, aqui fodeu. Aqui o cara falou, aí, irmão, isso é a fibrilação ventricular. A arritmia ventricular mais rara que a arterial? Hã? A arritmia ventricular mais rara que a arterial? A arritmia arterial é mais rara que a ventricular? Não, a ventricular mais rara? Não. É mais grave. Mas não é mais rara, não. Mais grave é. Olhou para isso, perceba que aqui você não consegue identificar nada. Aqui não sei onde tem onda P, não sei onde tem QRS, não tem jeito de você falar aqui, eu sei identificar. Você tem que ser, nossa, você tem que ser do caralho. Nossa, isso é uma onda P, outra onda P, o QRS dizendo, não sei, hein? Ficou parecendo, hein? Aqui deve ser. Mas não tem como você identificar em nenhuma das derivações. Nem V1, V2, V3. O próximo passo disso é a linha ficar retinha. É verdade. Isso é verdade. O próximo passo é a linha ficar reta. Essa é a situação mais grave que existe em pessoa em situação cardíaca. Chama-se fibrilação ventricular. Mais séria do que taquicardia ventricular, mais séria do que infarto ou com qualquer bloqueio de ramo. Perceba que todos matam. Lógico, todos matam. Contudo, esse mata muito depressa. E fudeu grandão. Esse é a pior das situações. Então, o que você está vendo nessa situação? Olha só, nessa situação você estaria visualizando isso. Perceba, vou voltar um bocadinho. Perceba que nada contrai. Você só fica lá fibrilando. É como se o seu ventrículo estivesse tremendo o tempo todo. E aí, se nada contrai, o sangue não sai pela artéria aórtica. É como se você estivesse tendo uma parada cardíaca. Então, olhou para isso, pensa, o coração parou de funcionar. E claro, se o coração para de funcionar, deixa de rodar o sangue, cérebro sem oxigênio, músculo sem oxigênio, próprio coração sem oxigênio, morte. Bonitinho? Tá. Então, de todos os piores, é esse e esse. É chocável? É muito chocável. Esse, além de chocável, é de muita oração. Esse é bem milagre. Ô Léo, a gente desfibrila uma pessoa com taquicardia? Hã? A gente desfibrila uma pessoa com taquicardia? Com taquicardia? Não. Taquicardia sinusal não.
Uma arritmia. Por exemplo, se a pessoa está com taquicardia ventricular, esse exemplo aí. Não, fibrilação. Não, isso. Esse aí. Ah, não, esse aqui? É. Ah, esse é taquicardia. Esse sim. Esse Porque esse é uma arritmia, né? Agora, se você só falar assim, não, taquicardia, aí você está vendo todas as ondas, PQRST, tal. Esse é desfibrila, não. Esse nesse caso. Esse. Aí você vai perceber que existe uma diferença entre desfibrilação e entre cardioversão, certo? E aí você vai ter alguns, como é que eu vou falar? Algumas patologias que você cardiocompete e outra que você desfibrila. O aparelho é o mesmo, o botãozinho que você aperta é o mesmo, só que tem um botãozinho antes que vai medir o comprimento da onda para saber a quantidade de choque que vai ser liberado. Os dois é choque. Tipo assim, chocável, os dois é. Só que aí, como é cardioversão ou desfibrilação, as pessoas... Mas os dois você vai dar choque. Mas a intensidade de choque que muda, por causa do motivo da doença. Bonitinho, pessoas? Isso é taquicardia ventricular. Essa é a taquicardia. Então perceba, amados, com isso, com esse finalzinho que a gente está tendo e com a aula que a gente vai ter em seguida, vai ficar faltando para a gente só você estudar os marcadores bioquímicos do infarto, que é o que você vai fazer daqui uns 15 minutos nas nossas aulas em pequenos grupos. Então a nossa aula de pequeno grupo hoje é diferente das outras que a gente teve, porque a gente não vai ver caso clínico. Na verdade, hoje a gente vai ler 2 artigos científicos que falam e aí você vai montar um trabalhozinho para mim. Não pensa que é só ler, não. A vida é pior do que isso.